Olá, meus amigos. Passando aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco a respeito de fé, crença, religião. São coisas que são muito parecidas, porém muito diferentes, né, uma da outra. Crença, você crê em qualquer coisa. É uma crendice. Qualquer uma pessoa tem o direito de crer no que quer. Fé é uma coisa que está sempre conosco. Sem fé é impossível você sobreviver. É preciso ter fé. E religião é uma coisa que está no sangue de cada pessoa. Religiosidade. Fé, crença e religiosidade. São coisas interligadas uma à outra, porém com aspectos diferentes. Podemos ter tudo isso e não sermos genuinamente cristãos. Podemos ter todas essas coisas. O que eu quero conversar com vocês é que hoje nós estamos tão ligados a essas crendices, a fé de uma maneira especial, né? A religiosidade, que a gente não consegue separar uma da outra. Porque a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas existe aspectos diferentes. Por exemplo, a gente pode deixar uma denominação, pode deixar de seguir um dogma religioso e continuar crendo com sua crença, acreditando em Deus, acreditando no Deus do universo que cria todas as coisas e que fez e mantém todas as coisas. A gente pode deixar a religiosidade e ainda manter a nossa fé. Fé é uma coisa que a gente tem que ter. Aquilo que a religião apregoa, a religiosidade apregoa que quando a gente abandona o templo, a religiosidade no templo, a gente perde a fé. Isso é uma aberração, é uma mentira das mais cabeludas que pode existir. Não tem nada a ver religiosidade e fé. Religiosidade é uma coisa que você faz repetidamente. Você repete. Quando você vai a um supermercado, gosta de ir naquele supermercado, dá-se o nome de assim, você vai religiosamente àquele supermercado. Quando você vai a um determinado campo de lazer e você faz aquilo com frequência, você está indo religiosamente. A mesma coisa é o templo. Quando você visita um templo, você vai ali religiosamente. É uma coisa repetida. Sempre você vai. Ao deixar de você ir, você não significa que perdeu sua fé ou a sua crença em Deus. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é que muitas vezes o indivíduo ele sai da religião, templo, ele sai da religião, mas ele leva essa religião dentro dele, porque ele continua com os mesmos dogmas de maneiras diferentes. Ele não acredita mais naquele dogma anterior, mas ele acredita na mesma crendice, né? Ainda sente aquela mesma sensação de que está perdido se não voltar para Deus, com aquela mesma sensação de desamparo, porque acha que é amparado só se estiver no templo.
E isso é uma crendice, uma espécie de crença alienatória. Porque a verdadeira crença, a verdadeira fé é aquela fé pura. Aquela fé que está dentro de você. Não tem nada a ver com o tempo. Não tem nada a ver com a religiosidade. Não. A fé é uma coisa que está dentro de você. Portanto, nada de pensar que está derrotado, que saiu da fé, que precisa voltar, que saiu daquele templo e está distante de Deus. Nada de pensar isso. Porque isso são alienações que foram colocadas na nossa mente para que a gente ficasse preso ao sistema. Fé, crença e religiosidade, apesar de ter uma ligação entre si, mas ela é totalmente desvinculada. Ela tem uma certa ligação, mas ela age independente de cada uma. Você pode ter fé em qualquer canto, sem estar no templo. Porque afinal você é o templo do Espírito Santo. Você pode crer, continuar crendo no Deus do universo, de formas diferentes. Uma crença independente de que você vá a um templo, seja religioso ou não. Essa ligação alienatória que foi colocado, que se o indivíduo sai de uma está perdido, isso aí são medos que colocaram em cada um de nós para que nós ficássemos presos àquele sistema, para não termos brechas para sair. Eu mesmo saí do templo. Saí da religião propriamente dita. Mas continuo com a minha crença no Deus do universo, no Criador do céu e da terra, no mantenedor. Continuo tendo fé nele. Continuo sendo religiosamente crente em Deus. Independente, gente. Não é porque eu deixei o templo que eu estou fora da comunidade. Existe uma grande multidão que está fora dos templos, fora das religiões propriamente ditas, e se encontra com a mesma fé ou até mais fé do que aqueles que se encontram amarrados, presos ao sistema. Eu vejo nos grupos das pessoas ex-religiosos de templo que eles continuam com o templo dentro deles, aqueles mesmos costumes, aquelas mesmas crendices, eles apenas mudaram de puleiro, mas continua no mesmo galinheiro. A gente precisa desvincular da religião, dos dogmas religiosos, das crendices da religião, da fé manipulada das religiões. Muitas pessoas saem desses grupos, saem dessas religiões e entram em grupos onde as pessoas ainda estão impregnadas com doutrinas. Não aquela doutrina que antes ele acreditava, mas formando novas interpretações. Eu acho isso errado, gente. Eu acho isso errado, porque se eles estavam errados interpretando daquela forma a sua fé, a sua religião, a sua doutrina, não vai ser nós que vamos ter uma luz acima do que eles tiveram para reinterpretar as doutrinas que muitas vezes são incompreensíveis, porque elas são, digamos assim, ela tem vertentes várias que as pessoas podem enveredar para qualquer caminho,
formar qualquer outra interpretação, porque tem brecha. A Escritura Sagrada é muito democrática. Democrática porque são milhões e milhões de doutrinas tiradas da mesma Bíblia. Como é que eu posso acreditar numa reinterpretação como se fosse infalível e certa? Existem coisas que se aproximam muito, mas a nossa compreensão ainda é muito pequena para a gente entender em sua totalidade. Então eu acho, no meu ver, perder tempo com reinterpretação, eu acho que é uma bobagem. Porque eu posso reinterpretar e acreditar de que aquilo está certo, e muitas vezes é uma interpretação minha, é uma reinterpretação minha, e que alguns vão aderir a essa interpretação e formam o mesmo sistema. Não o antigo sistema, mas o novo sistema. Nós somos diversificados, nós somos seres humanos diferentes, temos interpretações diferentes do mesmo assunto. Não é à toa que existem 4 evangelhos contando a mesma história, de maneiras diferentes. Se a coisa fosse única, existiria só um evangelho para explicar sobre a morte, a ressurreição de Jesus. Mas não, são 4 evangelhos e ainda tem coisas, como a própria Bíblia diz, João falou, que tem coisas que, muitas outras coisas que aconteceram, que não está escrito ali, que se escrevesse todos os livros do mundo, não conseguiria passar aquelas informações todas. Principalmente num tempo que eles viveram, que era totalmente um tempo limitado na leitura, a escrita era muito precário. Então, hoje, no século que nós estamos vivendo, nós queremos tirar uma interpretação exata das Escrituras, é complicado. Porque existem muitas lacunas, brechas, que eu posso interpretar de qualquer forma, de várias maneiras. Isso não significa que eu esteja certo. Por isso, meus queridos, queimar neurônios com reinterpretação das Escrituras, eu acho isso muito desgastante para nada. Porque aqueles antigos adventistas do 7º dia e todas as outras religiões, os seus idealizadores, seus líderes, que começaram a acreditar na doutrina, eles tinham plena certeza de que ali estavam certos, e não estão. Nós agora descobrimos que eles estavam equivocados. Mas eles que viveram essa crença, eles apostaram tudo. Inclusive, em 1844, eles quiseram venderam as fazendas, seus sítios, casas, e foram para o monte esperar a volta de Jesus. Mas eles estavam equivocados. Guilherme Miller tinha plena certeza, ele tinha plena certeza de que estava certo. No entanto, estava completamente errado. Ao passar do tempo, muitas pessoas conservaram essa mesma crendice e chegou até nós. E nós também um dia acreditamos piamente naquilo que nos ensinaram. A gente tinha certeza. Tipo, a gente acreditava na lei dominical que ia ser estabelecida. A gente acreditava nas perseguições que iriam acontecer. E quando a gente vê que não existe nada disso, não vai existir perseguição, não vai existir nada daquilo que a gente acreditava. Cada dia mais as religiões se unem.
elas vivem a mesma fé, mesmo acreditando diferente. É aquela velha história, unidade na diversidade. Então, como é que eu posso acreditar de que eu posso reinterpretar uma coisa que milhares de pessoas interpretaram diferente e estavam errados? E como é que a minha reinterpretação agora pode estar certa? Uma coisa é certa que eu quero deixar com vocês. Nós podemos abdicar de uma crença que a gente vê que hoje não tem sentido, mas também querer formar ou formatar uma nova doutrina em cima daquele erro que aconteceu no passado. Isso pode ser uma perca de tempo, porque lá no futuro as pessoas vão ver que nós estávamos errados e vão reinterpretar também a mesma história. E aonde é que vai parar? A gente perdeu toda a situação, a gente perdeu todo o tempo, todos os neurônios gastos em troca de nada. Por isso eu digo a vocês, se a gente sai de um puleiro e entra em outro, a gente saiu de um puleiro que já tinha toda a formatação doutrinária e estava errado. Hoje a gente crê que está errado. Aí a gente entra em outro que está criando-se nova interpretação. E aí, quem me garante que está certo? Se a Bíblia é democrática, como eu falei, existem brechas para tanta coisa, para novas crenças, inclusive. Então, meus queridos amigos, meus amados, eu estou sendo sincero com cada um de vocês. Eu não perco meu tempo em nova interpretação. Basta o que eu aprendi e descobri que não é verdade. O que eu devo fazer agora é exercer a fé, a comunhão entre todos vocês. É dividir a minha crença no verdadeiro Deus, no Criador. E isso é o bastante. Porque se passar disso aí, é só queima de neurônios a troco de nada. Criar slogan da antiga fé. Criar investigação da antiga fé. Só modificando os temas e a forma de crer, não vai me levar a nada. Existe uma briga interminável a respeito de trindade. Até hoje ninguém chegou a conclusão nenhuma. Um diz que trindade não é verdadeiro, tem que ser Pai e Filho, o Espírito Santo é uma força, outro diz que não existe, é um só. E fica nessa briga. Outros acreditam na predestinação, outros não. E a gente vai mexendo com esse angu e não chega a lugar nenhum. Vai ficar todo mundo doido dos neurônios. Sabe por quê? Porque existem brechas nas escrituras que é inexplicáveis, que não vamos entender nunca. Mais uma coisa eu posso entender: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E isso a gente vai compreender. Ama a Deus sobre todas as coisas. E o próximo. Ajudar as viúvas e os necessitados. Visitar os presos como se estivesse preso com eles. Isso a gente vai entender. Por isso, meus prezados, é o meu conceito. Eu não quero saber mais de nada a respeito de novidades doutrinárias. Eu quero saber de uma coisa: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ama a todos. Ama você que acredita no que eu estou falando. Ama você que não acredita.
Ama você que ainda está procurando uma saída. Ama você que já saiu. Eu não quero fazer cabeça de ninguém, não quero ser líder de ninguém. Eu só quero amar você como a mim mesma. É essa a nossa preocupação. Pense nisso e que Deus te abençoe.